que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Dos 10 mandamentos. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, No primeiro. cumprindo os serviços. Mas no segundo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, Jesus não teria morrido. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Até o verso 10. Então, é alegoria. Alegoria é parábola, como eu disse no começo. Aí você pega Hebreus capítulo 10, verso 1, depois o verso 9 e depois o verso 10. Verso 1, 9 e depois 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Aí, Verso 9. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, com o sangue dos animais fazia o ano todo, né? Com o sangue de Jesus, ele fez uma vez só. Aí Hebreus 10, 12, 18 a 20. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Está vendo? Quando furou a sua carne, rasgou-se o véu. Né? E aí, no rasgar do véu, acabou-se com a aliança. Mateus 27, 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Está vendo? Com a morte dele. Então aquela lei, todo o livro de Levítico ficou cancelado. Para nós não serve. Para nós não serve. É simplesmente uma recordação daquilo que aconteceu. Mas no nosso tempo ele não tem validade. Por quê? Porque o sacerdócio levítico morreu, acabou. Você não conhece nenhum sacerdócio levítico. Eles, os próprios judeus, não têm condições de guardar aquela lei, mataram ovelha cedo, outra tarde, cedo, outra tarde, para sempre. Né? E porque Jesus, sendo o sacerdote principal, ele morreu de uma vez por todas, então acabou aquela matança de animal. Então, com os rasgar do véu, dividiu-se as duas leis, e a lei dos judeus e as dos 10 mandamentos de Deus. Colossenses capítulo 2, 14 a 17. Tá bom, meu filho? Tudo bom, tio. Capítulo 2. Capítulo 2, 14 a 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas Um momento. ordenanças,
tendo cancelado o escrito. Foi escrito por Moisés. Então na dela fala diferente, mas é a mesma coisa. Pode ler. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está vendo? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Até o verso 17. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, É aquele sábado que eu te falei. que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tá vendo? Tá bem esclarecido, não tá? O ato propiciatório de Jesus na cruz teve 3 sentidos muito importantes. Primeiro, 3 anos e meio depois da sua morte, fechou a graça para os judeus e abriu para os gentios. Segundo, acabou com a lei mosaica, lei da carne, lei de ordenanças, dízimos, sacrifícios, lei da escravidão e abstinências, luas novas, matanças de animais, crianças sendo apresentadas na igreja e com toda aquela festa folclórica. Terceiro, acabou com a circuncisão, entrou o batismo e a salvação vem pelo crer mediante a fé. A única lei que restou é os 10 mandamentos de Deus, e o único folclórico que existe ainda é a Santa Ceia em nossos dias, dia 14 de abril, e não se baseia mais por lua nova, mas pela data, dia 14. Quanto a respeito de São João 19:34, se entende, espera um pouquinho, como mais um dos seus lados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aí entra o conhecimento científico e biológico. Nosso coração tem uma célula, membrana que cobre todo o coração. Esta célula tem o nome de pericárdio. Quando uma pessoa passa por um esforço fora do normal, o coração trabalha de uma forma muito acelerada. E o pericárdio afrouxa e solta do coração. Entre o coração e o pericárdio forma-se um líquido gasoso, pressionando o coração muito forte e o mesmo para de bater. E isto não ocorre facilmente. Daí, quando a lança entrou no corpo de Jesus, saiu sangue ao furar o seu corpo. E o pericárdio saiu água, portanto a morte de Jesus foi do coração. Ao quebrar as pernas, quanto ao verso 36, que nenhum dos seus ossos será quebrado, o apóstolo Paulo testifica isso. 1 Coríntios 11:1. Aí você vai ver que fica bem delicada a situação do crente. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo foi apedrejado, arrastado, mas a Bíblia não fala que alguns dos seus ossos foram quebrados. Salmo 39, versos 19 e 20. Salmo 39. 34, versos 19 e 20. Desculpa. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Está vendo? Se nós somos imitadores de Cristo, não podemos quebrar os nossos ossos. Salmo 37, versos 17. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Está vendo? Salmo 105, verso 37. Verso 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro,
e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Está vendo? E são 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. A condenação de Jesus, Mateus 27, 23 a 35. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. 23 a 25, né? Repartiram entre si os meus vestidos. E o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Marcos 7, 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Então, por essa palavra dos judeus, caia sobre nós e seu sangue e sobre nossos filhos, o seu sangue e sobre nossos filhos, por estas palavras e por seus atos desprezíveis é que os judeus passaram por todo o sofrimento do Holocausto na guerra da Alemanha. Pagaram com suas próprias palavras. Em 70 depois de Cristo pagou sobre nós. E em 45 no Holocausto os seus filhos. No Salmo 22 Jesus derramou água e se desidratou tanto que os seus ossos se desconjuntaram, sua língua colou no céu da boca, por falta de saliva, seu coração fez como cera e derreteu dentro dele. Ficou tão seco que podia contar os ossos de suas costelas. Não ficou assim os judeus dos holocaustos? Quer ler o Salmo 22 e terminamos aqui o estudo. Eu vou te mostrar ainda Jesus. Pode ler, é curto. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu granito e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre do meu lar. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, corpos todos de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como leão que despedaça e que ruge. Sacrifica-o. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me pusesse no pó da mão. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam.
Reparte entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor,